Glória a Deus. Boa noite. Vocês estão felizes? Eu estou feliz demais de estar aqui nesse lugar. Que alegria, que honra. Muito bom conhecer vocês. Primeira vez minha aqui. Eu queria agradecer ao Alan por esse convite, por esse contato, para poder conhecer mais essa parte da família de Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Sou casado com a Val tá ali, dá um tchauzinho aí, Val. Glória a Deus. Nós temos 2 filhos, a Luísa e o Davi. E eu e a Val, a gente coordena esse movimento chamado Jesus Copy, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra, amém? Aonde ele plantou você para você refletir Cristo naquele lugar. E Deus tem nos dado a oportunidade de ministrar através das redes sociais, espalhar o Evangelho através das redes sociais. E também nós plantamos uma igreja lá em Bragança Paulista e pastoreamos essa igreja. E tem sido muito bom, a família Jesus Copy. Se puder acender as luzes, eu não sei se é possível. Eu gosto de ver o rosto do pessoal. Tá? Se tiver como, vocês acendem as luzes para mim aí, para eu poder ver o pessoal e para a gente poder ler a Bíblia junto aqui. Gostei muito do tema que vocês colocaram, o reino. E é um tema que Deus tem queimado muito no nosso coração. A gente já tem ministrado ele há algum tempo. E eu queria construir algo com vocês hoje aqui. Provavelmente eu não fale durante 1 hora inteira, mas eu queria que você ofertasse a tua atenção agora nesse momento. Não perca nem 1 minuto para a gente construir um entendimento junto aqui. Ok? O sentimento que eu e a Val temos é que os olhos de algumas pessoas serão abertos hoje aqui para uma realidade. Ok? Um dia me perguntaram assim, quando que você se converteu? Eu falei assim, olha, eu me converti umas 4, 5 vezes. Porque quando eu entendi o Evangelho foi uma conversão, quando eu entendi o reino de Deus foi uma conversão. Então com frequência eu tenho conversões, né? Parece que vem um entendimento tão forte que você tem que fazer um giro de 180 graus e mudar a sua vida a partir daquilo que Deus está falando. Talvez essa seja a situação de alguns nessa noite. Talvez você vai viver uma conversão hoje aqui. Deus pode te revelar algumas coisas hoje aqui. Então eu quero que você fique muito atento. Abra comigo sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Quero ler com você o versículo 14. Marcos, capítulo 1, verso de número 14. Marcos 1, 14. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Marcos 1, 14 diz assim, olha. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Olha para mim aqui. Então, Marcos está relatando que depois que João Batista, o primo de Jesus, foi preso, Jesus vai para essa região da Galiléia e ele começa a pregar o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho, gente? Quem sabe? Isso, de forma mais atualizada, uma boa notícia, né? Então, basicamente, esse pregando é anunciando. Então, a cena que vem na mente de quem estava lendo no original era Jesus na região da Galiléia, anunciando, como que chegando numa praça e falando, ei, eu tenho uma boa notícia para vocês. E a pergunta que eu te faço nessa noite é, qual era a boa notícia que ele trazia? Qual era a boa notícia? Ele chegava num lugar e falava, ei, tenho uma boa notícia para te dar. Qual? Qual era a boa notícia? Porque muitas vezes a gente pensa que a boa notícia que Jesus ia falar era a cruz. Que a boa notícia que Jesus ia falar era a salvação. Mas como se ele não tinha morrido ainda? Quando eu e você vamos pregar o Evangelho de Deus para alguém, você geralmente vai falar da cruz, vai falar da salvação. Mas qual era a mensagem de Jesus? Qual era a boa notícia? E aí
você sabe, está no versículo seguinte, verso 15, olha que interessante. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nesta boa notícia. Então a boa notícia é essa: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Cara, essa era a boa notícia de Cristo. O que eu queria falar com vocês aqui nessa noite? O reino de Deus é a mensagem central de Jesus, ok? O reino de Deus é a mensagem central. Ele ia por toda parte anunciando o reino de Deus. A pregação de Jesus era como entrar no reino de Deus. As parábolas tão conhecidas eram como funciona o reino de Deus. Lembra que ele começa a maioria das parábolas assim: o reino de Deus é semelhante a... Então ele ia falar, através de uma história, como explicar o reino de Deus, como funciona o reino de Deus, como entrar no reino de Deus, anunciar o reino de Deus. Esse é um tema central para Jesus. E eu queria falar uma coisa para vocês hoje. Gente, nós como a igreja de Cristo, nós temos que focar naquilo que Jesus focou. Muitas vezes nós somos profundos naquilo que ele falou uma vez e rasos naquilo que ele falou 1 milhão de vezes. Toda vez que eu chego num evento como esse, e aí os organizadores fazem um painel, tá? Um painel onde sentam os participantes e abre para perguntas, ou escrita, ou no microfone. Todas as vezes são as mesmas perguntas. Não importa se o painel é em Goiás, se o painel é em São Paulo ou se o painel é no Japão. A pergunta é a mesma. Qual que você acha que é uma pergunta que aparece em todos os painéis? Pode fazer tatuagem. Gente, a pessoa escolhe o único tema que Jesus não falou. E se ele não falou, é porque não tinha importância nenhuma para ele. Então, eu quero saber daquilo que Jesus não está nem aí. E eu não quero saber daquilo que Jesus mais falou o tempo todo. Qual era uma pergunta que tinha que aparecer em todos os painéis? Douglas, o que é o reino de Deus? Porque eu leio os evangelhos e Jesus só fala desse tal de reino de Deus, de reino dos céus. Então, nessa noite eu quero... mais uma vez, tenho certeza que isso foi feito em todas as palavras, nos debruçar aqui sobre o reino de Deus. Gente, nós estamos aqui numa conferência, ok? Isso aqui é uma conferência. E o que é uma conferência? É quando um grupo de discípulos se juntam para conferir as coisas. Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos para as Escrituras para conferir esse tema que a liderança entendeu que Deus está bradando aqui. Então, o reino de Deus, presta atenção. Por que esse termo ou esse conceito do reino de Deus foi tão confundido pela igreja? Primeiro, porque a maioria das vezes a gente começa, quando alguém se converte, você dá uma Bíblia para a pessoa e fala assim, ó, você precisa ler esse livro, agora esse aqui é o seu livro. Aí a pessoa te pergunta assim, não, mas por onde eu começo? Você fala assim, ó, começa por Mateus, tá? Porque se você começar por Gênesis, você vai cair em Levíticos ali, em Números, você nunca mais sai na sua vida. É um labirinto ali. Quando você chega na genealogia, quando você chega no censo, quando você chega na lei do mofo ali, você não sai nunca mais. Então, começa em Mateus. A gente, querendo ajudar a pessoa, fala, começa a ler Mateus. E aí a pessoa, e todos nós, fomos ler Mateus. E olha o que aconteceu. Quando você começa a ler Mateus, você vê Jesus falando sobre o reino dos céus. Mateus não usa o termo reino de Deus. Mateus usa o termo reino dos céus. Por quê? Porque Mateus estava escrevendo para os judeus. E existe um mandamento, que é, não usarás o nome de Deus em vão. Então Mateus, sabendo que para o judeu era algo extremamente sagrado ficar falando Deus, 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 ele foi encurtar para ser mais respeitoso com os caras e escreveu o reino dos céus.
Só que quando eu e você fomos ler, quando a gente leu, vocês precisam entrar no reino dos céus. O reino dos céus é semelhante. E o reino dos céus, o que a gente entendeu? Ele está falando do céu. E aí nós, como igreja, ficamos anos e anos e anos querendo ir para onde? E nós fizemos música sobre o céu, e nós ficamos, tudo para nós era, você não vai para o céu, agora você vai para o céu. Você não vai para o céu, agora você vai para o céu. E como é que você vai para o céu? Você não vai entrar no céu. Cuidado, se assim você não vai para o céu. E a gente começou a falar sobre ir para o céu. Por quê? Porque Jesus falava sobre entrar no reino dos céus. Só que presta atenção, foi um simples erro de português. Porque Jesus não estava anunciando um reino no céu. Jesus estava anunciando o reino do céu. Se fosse o reino no céu, céu seria o lugar onde o reino seria. Agora é o reino do céu. Então o céu não é o lugar para onde você vai, é da onde o reino vem. É por isso que ele ensinou você a orar: venha. Não é vá para o reino dele. Ele ensinou você a orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aonde? Aqui na terra, como ela é no céu. Ele está dizendo assim: ei, a sua missão é como a minha, trazer o governo de Deus de volta para a terra. A terra agora será governada pelo céu. Então eu quero colocar aqui um entendimento com vocês. Céu, gente. A gente sempre entendeu o céu como uma outra geografia, mesmo porque a gente usa a palavra céu para regiões celestiais e também para o firmamento. Isso que você olha e vê azul, você chama de céu, e a gente vai falar de onde Deus está, a gente chama de céu. Tá? Por exemplo, no inglês são duas palavras diferentes, mas no português é a mesma. Então a gente sempre entendeu como uma outra geografia. Então a gente sempre entende que a gente vai para o céu. Então a gente vai entrar num foguete e vamos para o céu. Mas céu não é exatamente uma outra geografia. O melhor entendimento é que céu é uma outra dimensão. Olha o que Efésios vai dizer: que eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Agora, como você pode estar aqui em Morrinho e agora assentado com Cristo nas regiões celestiais? É porque o céu está acontecendo aqui agora. Tem anjos aqui agora, tem demônios batalhando aqui agora. O céu, as regiões celestiais estão acontecendo nesse momento. É que os nossos olhos são carnais e só conseguem ver o que é terreno. Mas às vezes Deus abre a cortina e deixa a gente ver o que está acontecendo no espiritual. Isso é profetizar, isso é discernimento espiritual. É quando Ele permite que o teu espírito perceba o que está acontecendo aqui. Mas aqui agora o céu está acontecendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então são essas dimensões, ok? Então vamos lá. A primeira confusão que foi feita sobre o céu sobre o reino de Deus, é pensar que o termo reino de Deus diz respeito a um lugar, ok? Quando Jesus fala reino de Deus, ele não está falando de um lugar, ele está falando sobre um tempo. Fala comigo, tempo. Então presta atenção, o reino de Deus vai acontecer em um lugar, em uma geografia. Mas quando Jesus fala aqui, ele está falando sobre um período de tempo. Olha só o que ele diz, verso 15. Marcos 1, verso 15. Olha o que ele diz. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Não é próximo de geografia, é próximo de tempo. Ok? O reino de Deus, esse tempo está chegando. Seria mais fácil se você entendesse como o reinado de Deus. Então, imagina a Inglaterra. A Inglaterra ainda vive uma monarquia, ok? Então, tem uma rainha nesse momento reinando. E é como se eu dissesse assim, olha, ei, o reino do rei fulano de tal está próximo. Porque a rainha está perto de morrer. Que não morre nunca aquela rainha também, né? Incrível. Então agora nós estamos no reino da Elizabeth. Mas agora, mais para frente, nós vamos entrar no reino. E aí o nome do próximo rei.
Então, quando ele diz assim, presta atenção, o reino de Deus está próximo, ele estava anunciando, ei, boa notícia, vai começar um novo período da história, onde um novo rei vai vir reinar sobre toda a terra. Nesse momento, o mundo jaz do maligno. Nesse momento, tem o império das trevas. Mas isso está prestes a acabar, porque um novo rei chegou na terra e vai reinar sobre toda a carne. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Rei dos Reis. Então ele estava falando sobre um tempo. Um novo reinado estava por vir. E é por isso que a mensagem é essa: arrependam-se. Quando Jesus diz isso para eles, tem uma boa notícia: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Ele estava querendo dizer assim, olha, está chegando um novo rei, ele está a caminho, o reinado está chegando, arrependam-se e passa para o lado dele, porque ai daquele que não passar para o lado dele. Esse novo rei está vindo para dominar sobre toda a terra. Ai daquele que não passar para o lado desse rei. Ai daquele que não agora se submeter a esse reinado. Então, a primeira coisa é que reino de Deus é um tempo. Agora, a segunda confusão que a gente faz ao ler as Escrituras é: o reino de Deus é presente, já chegou, está entre nós, ou o reino de Deus, esse reinado, é futuro, está por vir? O reino de Deus é presente, ou o reino de Deus está por vir? Quando Jesus está falando com alguns mestres da lei, eles falam, mestre, quando virá o reino de Deus? E aí ele diz assim, o reino de Deus está entre vós. Aí você fala, peraí. Então chegou. Só que em outras passagens ele fala, quando vier o reino de Deus, os primeiros, os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Espera aí, Jesus, quando vier, está entre nós ou está por vir? É presente ou é futuro? Vamos ver o que vocês acham aqui. Quem acha que o reino de Deus é presente? Levanta a mão. Já chegou, já está entre nós. Levanta a mão, você quem acha. Quem acha que o reino de Deus está por vir? O reinado de Deus está por vir quando Jesus voltar. Quem não acha nada? Não sei, não tem absoluto. Quem acha tudo? Acho que é tudo também. Todas as alternativas. Esse é o grande mistério do reino de Deus. Na verdade, essa é uma chave das Escrituras. O reino de Deus, ele é presente e futuro ao mesmo tempo. Presta atenção. O reino de Deus é e ainda será. O reino de Deus está entre nós, mas ainda virá em sua plenitude. Por quê, gente? Porque o reino de Deus está aonde o rei está. E o rei já está entre nós. Então, se o rei já está entre nós, o reino já começou. Mas esse rei ainda vai voltar em sua plenitude. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é muito louco que Jesus explica isso através de uma parábola. Ele diz assim, olha, que Jesus está expulsando o demônio, e aí os fariseus olham e falam assim, ele expulsa demônio por Beelzebu. Jesus quase que solta um, what? Como que o diabo vai expulsar o diabo? Como é que o demônio expulsa o demônio no nome do demônio? Ele diz assim, um reino dividido não subsiste. Ele fala, agora, se é pelo dedo de Deus que eu estou expulsando esses demônios, então é chegado o reino de Deus. E aí ele conta uma parábola, ele diz assim, imagina, ele fala, havia uma casa, e havia um dono dessa casa, um homem valente. E nessa casa ele mantinha cativo muitas coisas, ele tinha muitas coisas. Ele falou, mas de repente, chegou um homem que era mais valente do que ele e invadiu a casa dele. E saqueou as coisas dele e levou embora. Do que ele estava falando, gente? Presta atenção. Ele estava expulsando o demônio.
E ele diz, se eu estou expulsando pelo dedo de Deus, se eu tenho poder para expulsar demônios, significa que o reino de Deus chegou. Então essa casa é esse século. Essa casa é esse tempo. E ele diz, e nesse tempo tem um dono. Esse tempo tem um dono que está reinando nesse tempo. Agora, tem um que é mais valente do que ele que invadiu esse tempo. Gente, olha a loucura do que é o Evangelho. Olha a loucura do que é o reino de Deus. Deus pegou um rei lá da era por vir e fez esse rei nascer na era presente. Presta atenção no que eu estou falando. Existe um rei da era por vir, que ainda está por vir. Deus pegou esse rei chamado Jesus Cristo e fez ele nascer na barriga de uma virgem dentro da era presente. Então nós estamos servindo a um rei de uma era futura, mas que a gente já conhece ele no presente, porque ele já se revelou para nós. Então, é um governo da era por vir, mas que eu e você já temos contato com esse governo, porque o rei da era por vir já é agora na era presente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós estamos nesse século, mas nós não somos desse século. Quando a Bíblia diz, vocês não são daqui, eles não estão falando você não é dessa geografia. Ele está falando você não é desse tempo. Por quê? Porque você já descobriu um rei do futuro. Você já está se relacionando com uma lei do futuro. Você já descobriu o governo da era por vir. E mesmo estando nesse século, você vive o estilo de vida da era por vir. Ah, meu irmão. Para nós a eternidade já começou. Para nós não tem mais fim. Então a gente já vive o estilo de vida da era por vir. Gente, para você entender o reino de Deus, vamos voltar lá no começo. Gênesis capítulo número 1, Deus cria todas as coisas. Gênesis 2, Deus planta um jardim. O jardim no Éden. O jardim no Éden é essa representação do reino de Deus. Por quê? Porque o jardim no Éden era um local onde céu, lembra que eu te falei que era uma dimensão celestial, e terra funcionavam no mesmo ambiente. Imagina o que era o jardim no Éden, meu irmão. O jardim do Éden era físico, árvore, fruta, animais, e era celestial. Deus caminhava com o homem todo final de tarde. Então Deus cria esse ser que tem corpo físico para acessar a matéria, mas tem espírito para acessar o céu. Esse ser chamado homem, mulher, humanidade, ele era essa intersecção entre céu e terra. Ele se relacionava com os dois. Você imaginar o que era estar no Éden? Você experimentar terra e você experimentar céu no mesmo lugar. As duas coisas estavam sobrepostas no mesmo ambiente. Só que aí chega Gênesis capítulo número 3, capítulo mais trágico da Bíblia, e o pecado entra na terra. O homem e a mulher se rebelam contra Deus. Quando eles comem aquele fruto, o que eles estavam gritando? Era um grito de independência. Eles estavam dizendo assim, nós não queremos o céu mais governando a terra. Agora a terra vai governar a terra. Nós como terra vamos falar o bem, o que é bom, o que é mal. Não é o céu mais que fala pra gente o que é bom, o que é mal. Nós mesmos vamos determinar. Nós queremos ser Deus. Eles então são expulsos desse ambiente onde céu e terra se sobrepõem e eles vão agora viver só na terra. A partir daí você vê visitações do céu, mas você não vê mais uma sobreposição do céu na terra. Deus aparece, fala alguma coisa e sai. Deus vem e fala com eles e sai, mas ele não habita, ele visita. Agora, o que você precisa entender aqui nessa noite é que o desejo eterno de Deus, o propósito eterno de Deus é habitar entre nós.
Meu irmão, eu não sei porquê, mas Deus quer habitar entre nós. De Gênesis a Apocalipse é um movimento para a mesma coisa, Ele habitar entre nós. Gênesis começa com um jardim, com Deus habitando entre nós. Apocalipse termina com uma cidade chamada Nova Jerusalém, com Deus habitando entre nós. Ele quer habitar entre nós. Então quando o homem peca, começa um caos. Agora esse pedaço chamado terra está cheio de pecado, cheio de iniquidade. Só que o céu continua santo, santo e santo. Então não tem mais como se sobrepor. Porque não tem mais como esse pedaço santo habitar com esse pedaço pecaminoso. Porque se ele viesse, matava tudo. Se ele viesse, era juízo absoluto. Lembra quando ele desce sobre a montanha? O que ele fala para o povo? Ninguém pise na montanha. Porque se pisar, morre. Não é que simplesmente ele mataria a pessoa. É que a santidade mataria a pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não dava mais. Só que Deus quer habitar entre nós. E aí chega Êxodo. Ele escolhe um homem chamado Moisés e fala: Moisés, liberta o povo do Egito. Ele liberta o povo do Egito. E agora eles estão caminhando no Egito, ali no deserto. Deus chama Moisés para cima da montanha e fala: Moisés, faz o seguinte. Dá uma olhada numa parada que tem aqui no céu. Moisés dá aquela visitadinha no céu. Deus abre a cortina, Moisés vê algo chamado tabernáculo. Ele fala: pega as medidas, Moisés. Agora constrói um no meio do arraial. Moisés desce e constrói, então, um tabernáculo. O que é o tabernáculo? Gente, presta muita atenção. O tabernáculo era uma réplica do Éden. O tabernáculo era como o Éden. Ali no tabernáculo, céu e terra se encontravam no mesmo lugar. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, o que ele experimentava? O céu na terra, o governo de Deus, o reinado de Deus, essa sobreposição dessas duas dimensões. No tabernáculo era terra, matéria, cortina, chão, só que era céu no tabernáculo. Tinha anjos. Tinha a visitação de Deus, tinha o conselho de Deus, tinha a voz de Deus naquele lugar. Você já imaginou o que era entrar no tabernáculo? E experimentar. Agora, você pode se perguntar: Douglas, mas como? Se a terra continuava cheia de pecado e o céu continua santo, santo e santo. Aí Deus deu uma segunda ordem para Moisés. Fala: Moisés, quando o sacerdote for entrar nesse lugar, antes de entrar lá fora, ele vai pôr a mão na testa de um cordeiro. E os pecados dele serão passados para esse cordeiro. Você vai matar esse cordeiro, e quando o sangue for derramado, então abre-se um espaço de santidade para esse homem poder experimentar o céu na terra. Deixa eu te perguntar, ele experimentava o céu na terra porque ele era bom? Não, porque um cordeiro perfeito morreu no lugar dele. Ah, você tem 10 minutos de crente, você já entendeu o que eu estou falando aqui. Era um cordeiro substituto. Era imputado os pecados dele naquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro satisfazia a ira de Deus. E então agora esse homem estava santo para entrar. Não porque ele era perfeito, mas porque o cordeiro era perfeito. E ele entrava e experimentava o céu na terra. Gente, esse é o mesmo conceito depois do templo. Quando o povo chega em Israel, então eles estão fixos, agora não precisa mais ser um tabernáculo, eles tinham um templo. Aí você pode se perguntar: Douglas, mas então, como que eu faço para experimentar o reino de Deus? Devo ir no templo de Salomão lá em São Paulo? Não, não precisa. Porque chega João, capítulo de número 1. João escreve assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Presta atenção. João está falando de Jesus. João chama Jesus do verbo, a lei, a Bíblia encarnada. E ele diz: o verbo se fez carne
e habitou entre nós. Agora, o que você não sabe, ou talvez você não saiba, é que tem um segredo nesse versículo. A palavra habitou no original é a palavra esquinó, com 2 O. S-K-E-N-O-O. Esquinó. Olha o que ele está dizendo. E o verbo se fez carne e esquinó entre nós. Agora, o que significa esquinó, Douglas? Esquinó significa armou um tabernáculo. Esquinó não significa habitou. Esquinó significa armou um tabernáculo. O verbo no português ficaria tabernaculou. Olha o que João estava escrevendo para os judeus. Os judeus, Israel já sabia do que João estava falando. E o verbo se fez carne e armou um tabernáculo entre nós. O que João estava falando? Agora o céu e a terra não se encontram mais numa tenda, se encontram num homem chamado Jesus Cristo. Ele é 100% terra e ele é 100% céu. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. O céu e a terra convergem nele. Agora, meu irmão, você já imaginou o que era estar perto de Jesus? Meu irmão, o encontro do céu e a terra. Por isso que aonde ele chegava, o céu chegava com ele. Aonde ele pisava, quem chegou? Céu. Aonde ele pisava, chegava o avivamento. Porque o que é avivamento? É o céu invadindo a terra. Continua a terra, mas agora o céu está aqui. Então você imaginou o que era estar perto de Jesus? É por isso que ele chegava em um lugar e tinha um cego. Ele falava, ei, que é isso aqui? Um cego? No meu reino não tem cego. Veja, para vocês verem que o reino de Deus está entre vocês. Ele via um mudo. No reino de Deus não tem mudo. No céu não tem mudo. Então fale. Por quê? Porque o céu está invadindo a dimensão de vocês. Porque o céu e a terra agora se encontram no Filho. Em Jesus. Você pode falar, é lógico. Ele era perfeito. Ele era o único pedaço de terra que não tinha pecado. Ele era o único pedaço de matéria que não tinha nenhum pecado. Então o céu era santo, santo e santo. E esse pedacinho de matéria chamado Jesus era santo, santo e santo. Por isso que o céu podia estar o tempo todo nele. Ele era um tabernáculo ambulante. Ele era o próprio templo. Um dia eles chegam diante do templo de Jerusalém e os discípulos falam, olha, mestre, que maravilha arquitetônica. Ele fala, o que é isso? O templo? Ele fala, o templo. Ele fala, o templo eu vou derrubar isso aí um dia e reconstruir em 3. Aí os caras, peraí, isso aí demorou dezenas de anos para construir? Ah, não estou falando disso aí não. O céu e a terra não se encontram mais ali. Eu estou falando do novo templo. O céu e a terra agora se encontram em mim. Eu sou o templo. E se um judeu tinha que orar virado para o templo, agora todo mundo tem que orar virado para onde? Para ele. Porque agora o céu e a terra se encontravam nele. Agora, quando vai chegando, e aí você pode falar assim, né? Mas Douglas, como é que eu vou experimentar o céu na terra? Porque Jesus era perfeito. Jesus não tinha pecado. Então ele podia ser essa sobreposição do céu na terra. Ele podia experimentar o reinado de Deus. Como é que eu vou experimentar o reinado de Deus? Se é 10 horas da noite, eu já pequei 20 mil vezes hoje. Já pequei em pensamento, em fala, em intenção, em olhar, em tudo que você imaginado. Até no WhatsApp eu já pequei. Como é que eu faço para experimentar o céu na terra? É interessante a segunda informação que João dá. Olha como João é intencional. O verbo se fez carne e armou um tabernáculo entre nós. Os judeus já, ele era o tabernáculo. Só que aí na continuação, João está batizando a galera, o João Batista, de repente vem Jesus andando lá longe. João Batista para o batismo, aponta para Jesus e diz assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Olha o que João está falando. Ele não é só o tabernáculo aonde você entra para experimentar a presença de Deus. Ele também é o cordeiro que está na porta, esperando você pôr a mão na testa e imputar os seus pecados nele. Olha só, quando Jesus morreu na cruz, abriu um espaço de santidade para eu e você experimentarmos o céu na terra. Porque você é bom? Porque você não erra? Não, porque um cordeiro perfeito morreu no nosso lugar. Estava tudo sobre ele. E por isso que todos aqueles que creem nele, todos aqueles que confessam as vossas culpas, os vossos pecados, ele perdoa os seus pecados. Por quê? Porque ele levou sobre ele todos os nossos pecados. É por isso que a gente não traz mais cordeiro, não traz mais rolinha, não traz mais nada para sacrificar aqui. Porque um sacrifício perfeito foi feito de uma vez por todos nós. Então Jesus era esse encontro do céu e a terra, do reino de Deus. Agora, quando eu falei para vocês, você imagina o que era estar andando com Jesus? Os discípulos andam 3 anos com Jesus. Você imagina o que é você dormir do lado do encontro do céu e a terra? Você imagina o que é você comer com o céu e a terra se encontrando na mesa que você está comendo? Você imagina o que é você ficar ouvindo as mensagens daquele que carrega o céu? Você imagina o que foi aqueles 3 anos, gente? 3 anos andando com o tabernáculo ambulante, com o templo humano. Só que quando chega no final desses 3 anos, Jesus começa com um papinho. Ele fala assim, vou ter que ir embora. Mano, eu fico imaginando esses discípulos entrando em desespero. Cara, o que ele está falando? Nós largamos tudo. Eu queimei minhas carroças. Eu falei tchau para os meus pais. Eu afundei meus barcos. Eu não tenho mais nada. Provavelmente tem discípulo que foi deserdado. Tem discípulo que perdeu esposa. Tem discípulo que os filhos falaram, eu nunca mais quero ver você porque você está traindo nossa religião, o judaísmo. Ele fala, o que ele está falando de ir embora? Não, eu tenho que ir. Mas para onde você vai? Não, para onde eu vou vocês não podem ir. Fala, meu Deus do céu, esse cara vai desaparecer. Nós demos tudo aqui, nós achamos que ele ia se tornar o rei. E agora? Aí ele solta essa, meu irmão. Ouve essa. É melhor que eu vá. Mas peraí. Sabe qual era o nome de Jesus? Emanuel. Deus conosco. Deus morando com você. Deus trabalhando do seu lado. Deus comendo na sua mesa. Deus conosco. Deus conosco está falando, é melhor eu ir embora. Aí você começa a pensar, mas peraí. O que é melhor do que Deus conosco? Aí ele fala assim, porque se eu não for, ele não vem. Meu Deus, acho que eles até arrepiaram. Meu Deus, quem é ele? Que é melhor que Emanuel. Só tem uma coisa melhor do que Emanuel. Só tem uma coisa melhor do que Deus conosco. É o que viria na sequência. Deus em nós. Ele estava dizendo, eu vou, mas eu enviarei. Não mais Deus com você, mas agora Deus em você. Presta atenção numa coisa que eu quero te falar. Em Êxodo, o céu e a terra se encontravam num tabernáculo. No período dos reis, os céus e a terra se encontravam no templo. No evangelho, o céu e a terra se encontravam no Filho. Mas hoje, o céu e a terra se encontram na igreja do Senhor Jesus. Você é quem carrega o céu para a humanidade agora. Eu é quem carrega o céu para a humanidade. Nós carregamos o céu. Nós somos o pedaço de terra que carrega a dimensão celestial dentro dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cristo é em nós, é a esperança da glória. Cara, você tem o Espírito em você, cara. É por isso que ele disse, vocês estão admirados com o que eu estou fazendo? Se creres em mim, fará obras iguais às minhas e ainda
maiores. Você fica pensando, como é que eu vou fazer obras maior do que Cristo? Porque agora ele era um homem, ele podia só estar em um lugar, mas agora nós podemos ser 1 bilhão de pessoas andando como Cristo na face da terra. Agora ele tem só aqui dentro, não sei, 2.000 mãos aqui dentro, 1.000 bocas aqui dentro, 2.000 olhos aqui dentro, carregando o Espírito, andando guiado pelo Espírito, carregando o reino de Deus, cara. Vocês farão obras maiores, porque agora eu vou me espalhar por toda a terra em vocês. Eu falo que eu cresci na igreja, né? Quantos aqui nasceram no lar cristão? Levanta a mão assim, nós fomos agraciados com isso. E eu cresci em EBD, né? Escola Bíblica Dominical, né? O pastor marcava domingo às 8 da manhã. Aí nós ia lá. E aí, às vezes, quando nós estávamos bem espiritual, assim, eu e meus amigos, a gente tinha umas conversas assim, mais ou menos assim, ó. Quem que você quer conversar quando você chegar no céu? Qual é a primeira? Depois de Jesus, lógico. Qual é o primeiro que você quer procurar? Aí uns falavam assim, não, eu quero falar com José, cara. José é top demais, cara. Né? José, meu, é muito bom. Aí o outro falava assim, não, eu quero procurar Daniel, cara. Quando eu chegar lá, eu quero falar com Daniel. Não, eu quero ver Moisés. Não, eu quero falar com Elias. Não, eu quero conhecer Eliseu. Aí o outro falava assim, não, eu quero conhecer, meu, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles caras que compuseram aquela canção assim, ó. Deixa queimar, deixa queimar. Quando eu chegar, eu quero ver esses 3. E eu vou perguntar para eles assim, cara, como foi, cara? Ser jogado numa fornalha, não queimar e de repente aparecer um 4º homem. Quem era esse homem? Era Cristo. Cara, eles viram Jesus dentro de uma fornalha. Você já imaginou essa experiência? De Jesus andando no meio de vocês. Provavelmente eles trocaram uma ideia com Jesus no meio da fornalha. Aí eu falei, quando eu chegar lá, eu quero perguntar como é que foi. Agora, posso te propor uma coisa? Que talvez, quando a gente entrar no reino de Deus, quando a gente estiver nesse lugar, a gente correr para falar com esses caras, eles vão interromper e vão te fazer uma pergunta antes. Eles vão perguntar, não, peraí, antes de você perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que era ter ele vivendo em você? Porque eu vi ele uma vez na fornalha. Como é que era acordar com ele em você e dormir com ele em você, trabalhar com ele em você, ir para uma universidade com ele em você, cara. Sabe? Presta atenção numa coisa. A gente fica cantando uma música. E não necessariamente a gente tem que parar, mas deixa eu só provocar você no entendimento. A gente fica cantando, rasga os céus e vem, rasga os céus e vem. Ei, o que precisa vir, não precisa vir do céu, precisa vir de dentro de você. Então, a verdade, a música devia ser, me rasga e aparece, Senhor. Porque nós não estamos esperando do céu, está em nós o que precisa aparecer. O avivamento não é mais rasga o céu. O céu foi rasgado no dia do batismo e não fechou mais. Agora o que precisa ser rasgado sou eu. O Douglas precisa morrer. Para quem aparecer? Cristo no Douglas. É por isso que jejuar, orar, palavra é tão poderoso. Porque jejum, por exemplo, me rasga. E quem aparece? Ele. Cristo em nós, gente. É a esperança da glória. Nós somos os responsáveis de carregar, anunciar, espalhar o reino de Deus. Não é a igreja de Cristo, não é a família de Zascope, não é a Assembleia de Deus, não, é o reino de Deus que está na nossa mão, para a gente espalhar por toda a terra. Entenda uma coisa, cara, onde você entrar, você é um embaixador do reino de Deus. O que é isso, Douglas? Você é um embaixador do governo de Deus. Você não vive mais com a mentalidade desse século, você vive com a mentalidade da era por vir. Por exemplo, uma coisa muito simples que eu e você somos, nós não temos medo de morrer. Por quê? Porque a gente é eterno. Se matar nós ressuscita. Puf.
É só esperar, você vai ressuscitar. Como é que anda pela terra alguém que não tem medo de morrer? Porque a grande ameaça que alguém pode fazer para você é: vou te matar. Você fala: mata, eu volto. Porque eu sou igual àquele que mataram e depois de 3 dias apareceu de novo. E ele prometeu que ressuscitaria todos que estavam nele no último dia. Como que vive alguém que não tem medo de morrer? Isso já mudaria tudo. Então entenda uma coisa. Eu e você, por exemplo, não fazemos faculdade que dá dinheiro. Nós fazemos faculdade que facilita a gente espalhar o reino de Deus na terra. Então você não escolhe faculdade pensando: o que é que o mercado tá bom aí? Não, você escolhe faculdade pensando: como eu posso espalhar o reino de Deus na terra? Então eu vou fazer medicina, porque eu posso ir para a África e cuidar de um monte de gente naquele lugar, e com a desculpa de cuidar deles, anunciar o reino de Deus para eles. E tirar eles do império das trevas e colocar ele no reino da maravilhosa luz de Cristo. Então eu vou ser advogado, por quê? Porque eu vou trazer justiça para os lugares que eu entrar. Então eu vou ser professor, por quê? Porque eu vou entrar nas escolas e armar uma revolução nas escolas da nossa nação. Então eu vou ser manicure, por quê? Porque eu vou pegar na mão das pessoas, meu irmão, e vou transferir o Espírito Santo para elas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Precisa mudar de mentalidade. Porque o problema é que nós deixamos uma mentalidade grega nos influenciar, aonde tem uma divisão de sagrado e profano, a minha vida secular. Não existe vida secular, meu irmão. Como é que você desliga o espírito e agora você é terreno? Não tem. Você é advogado para a glória de Deus. Você é médico para a glória de Deus. Você é manicure para a glória de Deus. Você é discípulo tempo integral. Você carrega o reino de Deus em tempo integral. Porque, presta atenção no que a gente fez. Com essa mentalidade de ir para o céu, a gente abandonou a terra. Porque quando apareceu a televisão, a gente falou: não, isso é do diabo. O diabo falou: oh, obrigado. Que bom, os caras. Quem te deu essa televisão, diabo? Os crentes me deram de aniversário. Aí de repente começou a surgir a moda. O que a gente fez com a moda? Não, isso é do diabo. Isso é coisa de gay. Isso é coisa de não sei o que lá. E a gente não tem influência nenhuma na moda. A gente não tem influência quase nenhuma na TV. A gente não tem influência quase nenhuma no cinema. A gente não tem influência quase nenhuma na mídia. A gente não tem influência quase nenhuma no jornalismo. Por quê? Porque nós abandonamos as coisas. Agora Deus quer acordar você nesse dia aqui. Ei! Sai daqui e vai estudar. Sai daqui e vai passar no melhor vestibular, para entrar na melhor faculdade. Para quê? Para ter uma Ferrari? Não! Para chegar nos lugares de influência e anunciar o governo de Deus naquele lugar. Cara, leia todos os livros, estude tudo. Eu vi um missionário americano falando assim, que uma amiga dele chegou para ele e falou assim: eu quero contar um testemunho. Ela falou para você tal, e ela toda feliz, ela falou: eu entrei na melhor escola da cidade para dar aula. Aí ele falou: é verdade, tal. E aí ele perguntou assim para ela, ele fez uma cara de confuso assim, né? Ela falou: poxa, você não está feliz por mim? Que Deus me deu essa vitória? Ele falou assim: não, mas eu estou confuso. Você não é uma boa professora? Ela falou: lógico que eu sou uma boa professora. Tinha 500 pessoas e uma vaga, e eu entrei no melhor colégio dessa cidade. Eu vou dar aula lá. Ele falou: mas eu não estou entendendo, você não é uma boa professora? Ela falou: eu sou uma boa professora. Ele falou assim: então você deveria ir para a pior escola dessa cidade, porque é lá que precisam de você. Quem tem coragem de se formar em medicina e não mudar para São Paulo?
não mudar nem para Goiânia, mas procurar o pior postinho da cidade, porque talvez seja lá que precisam de você. Quem tem coragem de formar em direito e procurar aqueles que ninguém quer pegar o caso deles, porque aquele postinho, aqueles casos e aquelas escolas não pagam bem. Só que nós não nos dobramos diante de Mamon. Nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E o resto é resto. Quem tem coragem, cara? Quem tem coragem de formar em Harvard e voltar para Morrinhos? Para espalhar o reino de Deus nesse lugar. Para espalhar o governo de Deus, a justiça de Deus nesse lugar. Sabe o que eu vim falar para você? Deus iniciou uma corrida. Deus colocou um bastão na mão de um homem chamado Abraão e falou: através da sua família eu vou abençoar todas as famílias da terra. Sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E esse homem começou a correr com esse bastão, meu irmão. E esse homem deu a vida por essa mensagem. A mensagem do governo de Deus na terra. Ele passa esse bastão para o filho dele, chamado Isaac. Isaac corre a vida inteira. Ele passa esse bastão para o filho chamado Jacó. Jacó corre a vida inteira. Jacó passa para o filho chamado José. E José corre a vida inteira, cara, para proteger os 12 irmãos que se tornariam as 12 tribos, que se tornariam Israel. Deus levanta um homem chamado Moisés, que está com o bastão agora, correndo a vida inteira com aquele bastão. Esse bastão é passado para Josué. Josué corre a vida inteira e entra com o povo na terra prometida. Agora eles são uma nação. E de repente esse bastão cai na mão de um homem chamado Davi. Davi corre a vida inteira para o governo de Deus na terra, cara. Davi vai passando esse bastão, os profetas menores pegam, os profetas maiores pegam, todos os homens vão pegando, os apóstolos pegam nesse bastão, e eles saem correndo, e cada um deles morreu martirizado pelo quê? Pelo reino de Deus na terra, cara. E grandes homens já pegaram esse bastão. Talvez o último foi o Billy Graham, e ele passou para quem? Para nós. Tá na nossa mão. Tá na sua mão. Chegou a sua vez. Elias já terminou, Eliseu já terminou, Isaías já terminou, Jeremias já terminou. Todos eles terminaram a vez deles. Chegou a sua vez de correr com esse bastão na mão. Então eu quero fazer um apelo para vocês. Igreja de Cristo, vamos parar, cara, de gastar nossa vida pelo que é inútil. Vamos parar de gastar nossa vida pelo que vai passar, pelo que vai desaparecer. Ei, deixa eu te falar uma coisa, daqui a alguns anos, ninguém está nem aí para o carro que você dirigiu. Daqui a 100 anos, todo mundo que está aqui dentro vai morrer, eu vou ter morrido, todo mundo que te conheceu vai morrer, ninguém não vai nem saber o que você vestiu, que tênis você tinha no pé, que colar você tinha no pescoço, quantos seguidores você tinha, ninguém vai estar nem aí para isso. Só que daqui a 100 anos, se você espalhou o nome de Jesus, Ele vai continuar firme em toda a terra. Vamos parar de gastar nossa vida pelo que é inútil. Para de ser especialista do óbvio, especialista da inutilidade. Ah, eu sou o melhor no joguinho tal. Isso é inútil. Eu sei tudo sobre a série tal. Isso é inútil. Você está colocando sua vida no lixo. E eu não estou falando aqui que você não deve nunca jogar um joguinho, nunca assistir um seriado ou um filme. Eu estou falando dedicar sua vida naquilo que é inútil. Nós estamos lendo, gente, coisa inútil. Mas eu pergunto para jovens da minha igreja: o que você passou o dia fazendo? Eu passei o dia pesquisando o tipo de pneu que a bicicleta do alienígena usam em Saturno. Tem uma coisa, cara. Muitas vezes o diabo não está fazendo um grande trabalho para você pecar. Porque ele sabe que se você pecar, se arrepender, está perdoado. Ele está fazendo um grande trabalho para você perder tempo. Porque o tempo que você perdeu não tem como voltar.
Eu estou com 31 anos. A Val fez 32 anos ontem. Sabe, a gente faz um bolinho, a gente comemora, a gente dá presente, mas é só uma desculpa para a pessoa não parar e pensar, não é mais um ano, é menos um ano. Você está morrendo. Desculpa, Val. Você está um ano mais perto de encontrar o seu Senhor. E Ele vai falar, mostre-me as tuas mãos. Mostre-me as tuas obras. Ah, tá aqui, ó. Eu zerei o Candy Crush. Tá aqui, ó. Eu maratonei não sei o que lá. Tá aqui, ó. Eu sei tudo do Star Wars. Tá aqui, ó. Eu era do fã-clube do não sei o que. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Cara, o bastão está na nossa mão. Chegou a nossa vez, cara, de correr com esse bastão na mão e espalhar o reino, o governo de Deus por toda a terra. Anunciar, eu tenho uma boa notícia, o tempo está chegado, ei, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e entrem nesse reino. Arrependam-se, o rei já está entre nós. Tem um novo governo, uma nova mentalidade, um novo jeito de viver. Essa mensagem está na mão de vocês. E cabe a nós espalhá-la. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar junto com você.